Se você não costuma observar as fezes do seu gado, isso mesmo, as fezes, você está produzindo no escuro. Independente da região onde você cria gado, você precisa ter o hábito de observar as fezes dos seus animais. Diariamente, você tem que adquirir esse hábito, porque a partir dali você vai ter uma noção da dieta, do equilíbrio da dieta desses animais, né? Fezes mais aquosas, fezes mais pastosas, fezes mais secas determinam o sucesso na conversão alimentar do seu rebanho. Tudo influencia, são vários fatores, né? Além da própria alimentação, a época do ano, né? É um fator preponderante. Agora nós estamos aqui na nossa região, né? No Cariri paraibano, estamos naquela fase de transição entre período de seca e período chuvoso. E é comum que nesse período, para os animais que estão a campo, haja um aumento na umidade das fezes. É normal que essas fezes fiquem aquosas, né? Vocês estão vendo aqui ao fundo que o capim já está começando a brotar, já está com um percentual de folhas muito alto, né? E esse gado tendo início, né, a acessar essa forragem mais verde, mais tenra, vindo de um período de seca longo, principalmente se esse gado não se alimentou de palma no período de seca, ele vai ter uma alteração no seu sistema digestivo e vai fazer com que haja a incidência de fezes mais líquidas, né? Mas isso não deve assustar, desde que você observe que vá diminuindo com o tempo essa liquidez, né? Que essas fezes ao longo do tempo vai ficando mais pastosa. Basicamente, se você for seguir um critério, um roteiro básico, você pode observar, ter como base nessa observação o score corporal. O score corporal não, o score de fezes dos seus animais, que vai de 1 a 5, igual ao score corporal, por isso que eu confundi. Também vai de 1 a 5. Então, as fezes com score entre 1 e 2, geralmente são fezes mais aquosas, né? São aquelas fezes praticamente líquidas, né? É uma urina em forma de fezes. Isso pode acender um alerta ou não, tá? Eu vou dizer duas situações. Uma é agora, esse período de transição. Os animais vão fazer naturalmente fezes mais líquidas, mas isso é natural que ocorra. Outra situação bem comum é o fato de haver a incidência de fezes líquidas na seca quando você está utilizando palma como base de sua dieta, que é o que eu faço aqui, né? É comum os animais que entram nos piquetes de palma ou que recebem a própria palma picada no coxo terem aquelas fezes mais líquidas, e isso não deve ser encarado como sinal de alerta, desde que você também observe fatores como a sanidade do seu animal. Se você observa que, apesar do animal estar produzindo fezes líquidas, ele está com pelo brilhoso, ele está com vigor, né? Um brilho no olho, como se diz, você vai perceber que aquela alteração não deve ser encarada como algo negativo, de forma alguma. É só um reflexo daquela dieta, que no caso da palma, 90% da composição dela é água, então é natural que esse animal tenha fezes mais líquidas. Nessa época de transição também é natural essas fezes líquidas. Agora, se aliado a essa liquidez você observar pelo arrepiado, aquele animal mais apático, aí sim você já deve começar a se preocupar e
fazer algum tratamento medicamentoso ou algum tratamento nutricional também, né? Que muitas vezes é mais eficaz. Então, fique de olho nisso. As fezes ideais são aquelas ideais do ponto de vista biográfico, digamos assim, teórico, né? A gente sabe que a prática é extremamente importante. Acabei de citar exemplos em que fezes líquidas podem ser consideradas também positivas. Mas voltando, o score 3 é o score ideal, que é o que? Você encara aquele bolo fecal como uma torta. Se essa torta tiver firme, mas não muito seca, com aquelas ranhuras de forma discreta e uma coloração homogênea, é sinal de que a dieta está equilibrada, que o animal está bem, o sistema digestivo está funcionando bem e aproveitando bem aquele volumoso que ele consome, o concentrado porventura ou sal mineral. Enfim, o score 3 é o score ideal, certo? Score 4 e 5 geralmente acontece muito no período seco do ano em nossa região, quando o animal só se alimenta exclusivamente de campos, né? Ou nativos ou campos como esse de capim-búfalo, seco, diferido. É natural que as fezes fiquem mais secas, porém você deve observar porque ela não pode ficar excessivamente seca. O score 5 nas fezes é altamente prejudicial. Então é interessante você observar e corrigir quando necessário. Isso aqui é um exemplo claro de uma consistência, de um score entre 1 e 2. Mais puxando para o 2, ela não está tão líquida, mas ela está bem aquosa, né? Muito por efeito daquela questão que foi falada sobre a mudança na produção de folhas, na alimentação dos animais, na transição da seca para o período chuvoso. Esse é o score 2. Estamos diante de um belo exemplar de score 3 de fezes bovinas, onde vocês podem observar uma estrutura firme, porém ela não está seca. Ela está equilibrada, é um reflexo de uma dieta equilibrada. Então pisar numa dessa nunca é bom, mas é menos mal do que no score 1 ou 2, tá? É o sinal de que seu animal está bem. Aqui ó, um exemplo claro de fezes no score entre 4 e 5. Podem ver que está bem ressecada. Ela foi feita há pouco tempo, né? Mas você nota que tem estruturas muito fibrosas e não é um bom sinal, é bom monitorar. Apesar do gado, e principalmente no contexto atual, porque o gado está consumindo forragem verde, fresca, e mesmo assim esse animal aqui fez esse tipo de fezes. Então é bom ficar de olho, monitorar direitinho. Esse monitoramento das fezes, às vezes vai ter gente que vai escutar isso e vai dizer, pô, esse cara tá doido, vai querer me fazer ficar olhando para fezes aí o dia todo. Não é o dia todo, gente, é uma partezinha do dia. Você que quer produzir, você que quer ter produtividade, tem certas condutas que você deve adotar de forma natural. Não encare isso como sendo depreciativo, encare como sendo uma ferramenta eficaz e capaz de aumentar e potencializar seus lucros no processo de produção, tanto de bovinos quanto de caprinos. O caprino tem características mais simples, né? Ou ela é líquida ou ela é em formato de pérolas, né? A gente gosta de falar em pérolas nos caprinos, que também acontece nos ovinos. É muito mais simples de monitorar. O bovino tem essas nuances mais diferentes e vocês vão poder constatar aqui no vídeo. Então encarem esse monitoramento como uma forma de economia para a sua propriedade, né? Já que sua propriedade é uma empresa, ela não é um parque de diversões. Tá certo, gente? Vamos prestar atenção nisso. Tenho recebido vários elogios, muitas críticas construtivas. Quero aqui agradecer a vocês todos e pedir que continuem acompanhando nosso trabalho, que recomendem para outras pessoas, compartilhem, dê aquele joinha, comenta,
Eu adoro responder os comentários, é um prazer grande para a gente. Continuem, gente, vamos potencializar essas informações que eu acho que são de grande valia para todo mundo que acompanha. Conto com vocês.